Si incontra no livro de Gênesis, capítulo 22, Si incontra nel libro di Genesi, nel capitolo 22, do versículo 1 dal, a 19 na versão italiana, dal primo versetto alla 19 nella versione italiana e quem está com a versão em português até o versículo 18. e nella versione in portoghese fino al 18. Isso. Pode ler, Diego, por favor. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, selò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Ma allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E gli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il tuo ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Aleluia. Alleluia. Glórias a Deus. João, Glória a quiser Dio. deixar o texto aí, pode deixar, por favor. Os irmãos podem se assentar. Potete sedervi? Glória a Deus. Gloria a Dio. Eu sei que esse texto é conhecido, talvez, de muitos, ou de quase todos aqui presentes, Lo so che la maggior parte di voi conosce il testo qui presente, porque é a partir desse texto que Abraão passou a ser conhecido por ser o pai da fé. perché è già da questo testo che Abramo viene conosciuto come il padre della fede, Pelas coisas que decorreram, que nós acabamos de ler desse texto. per le cose che successero dal decorrere di questo testo. E entre algumas coisas que me chamam a atenção, E una delle cose che mi chiama l'attenzione, a primeira, la prima, eu poderia dizer que perché lui ha detto che eu vou falar o primeiro ponto, é que precisamos escutar e aceitar o chamado. io dirò il primo punto, che noi dobbiamo ascoltare e rispettare la chiamata. Eu não sei se vocês repararam, Io non so se avete notato, a palavra foi dita a Abraão la parola è stata detta ad Abramo da parte do próprio Deus. da parte del proprio Dio. Não é que chegou ali um profeta para falar com ele, Cioè non è arrivato direttamente da un profeta, ou alguma outra pessoa a falar e fazer o convite para ele. oppure è stata detta da un'altra persona. Talvez ele pudesse pensar, eu só estou ouvindo coisa.
Cioè, a volte lui potrebbe anche pensare, ah, sto sentendo delle cose, delle voci anormali. Isso é coisa da minha cabeça ou imaginação. Sono cose della mia testa o della mia immaginazione. Porque ainda não tinha acontecido diretamente isso. Perché questo non è mai successo prima direttamente. Mas o importante é que, Ma l'importante è quando o convite é feito, che quando l'invito è fatto o chamado é feito, e la chiamata è fatta, ele aceitou prontamente. lui ha accettato prontamente. O que me faz refletir E la cosa che mi fa riflettere que, assim como Abraão, che è così come Abramo, nós também temos o direito de escolha, anche noi abbiamo il diritto di scelta, de aceitar o chamado do Senhor ou não. di accettare la chiamata del Signore o no. Ele poderia ter dito: não, eu não vou. Cioè lui poteva benissimo dire no, io non vado, Eu já estou bem aqui, io sto già bene qui, tenho riquezas, ho già ricchezze, tenho terra, ho terre, já estou bem estabelecido. io sono molto stabile. E para mim não faz sentido sair para uma terra que eu nem conheço, E cioè per me non fa neanche senso uscire per una terra in cui non conosco, porque Deus não disse para onde ele iria. perché Dio non mi ha detto dove andare. Deus só falou: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Cioè Dio ha detto solo vai a una terra che io ti mostrerò. E para isso precisa ter fé E per questo c'è bisogno di avere fede e também obediência. e obbedienza. Porque às vezes nós misturamos as coisas. Perché a volte noi mescoliamo le cose. Nós dizemos que até temos fé, Cioè diciamo anche che abbiamo fede, mas na hora de ser obediente a essa fé, però quando dobbiamo obbedire a questa fede, a gente costuma se atrapalhar. cioè noi ci incasiniamo. Você já conheceu alguém que citou a Bíblia Cioè hai mai conosciuto qualcuno che ha citato la Bibbia só naquilo que lhe interessa? solamente su quello che gli interessava? Só naquilo que te convém? Solo quello che gli conveniva? Quando alguém fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cioè quando uno dice posso tutte le cose in colui che mi fortifica. Legal, Bello, né? Demonstra confiança, cioè dimostra fiducia, motivação. motivazione. Mas na hora que Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar, Però quando Dio dice che è meglio obbedire piuttosto che sacrificare, quando nós precisamos obedecer a alguma coisa que vai contra aquilo que nós queremos, quando noi dobbiamo obbedire a qualcosa che va contro quello che noi vogliamo, é que começa a dificultar. è lì che inizia a essere difficile. Mas quando Deus chama Abraão e ele aceita o chamado, Ma quando Dio chiama Abramo e lui accetta la chiamata, isso foi uma opção dele. questa è stata una sua opzione. Eu sei que muitos de nós recebemos chamado Lo so che molti di noi riceviamo delle chiamate e também temos a liberdade e abbiamo anche la libertà de aceitar ou não. di accettare o no. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, E in Apocalisse capitolo 3 versetto 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Também é uma opção que nós temos. Anche questa è un'opzione che abbiamo. Eu creio que todos nós que estamos aqui por uma opção, Io credo che anche tutti noi che siamo siamo qui per un'opzione nostra, por desejo, per desiderio, por anseio de prestar culto ao Senhor. per voglia di prestare un culto al Signore. E muitos talvez disseram: hoje eu não quero ir. Tomaram a Eu- decisão de não querer vir. E molti anche hanno avuto un'opzione di non volere venire per mancanza di voglia. Eu sei que talvez alguns não vieram por algum motivo justo, So anche che alcuni non sono venuti anche per una motivazione valida, mas eu acredito que também teve alguém que não veio porque simplesmente não quis. ma credo anche che c'è qualcuno che non è venuto per mancanza di voglia. E lá em Mateus 22:14, E in Matteo 22,14 diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. dice che molti sono chiamati, ma pochi sono i prescelti. O que me faz crer e entender, E quello che mi fa capire é capir já? è capire. Não lembrava que tinha mais ainda. É delay. Se preparando para sábado que vem, né? Mas então, isso mostra que nós temos a liberdade, né, a opção de escolha. Invece questo ci dimostra che abbiamo un'opzione di scelta. Mas nós sabemos que o texto que nós lemos por agora aqui, muitos são chamados, mas poucos são aqueles escolhidos. Però come abbiamo appena detto nel testo che dice subito che
Molti sono chiamati, ma pochi sono scelti. E os escolhidos são aqueles que são obedientes. E i scelti sono quelli che obbediscono, Porque não tem outro caminho. perché non c'è un'altra strada, Porque Deus é justo. perché Dio è giusto. Então, quando Deus chama Abraão Quindi quando Dio chiama Abramo e ele aceita, e lui accetta, ele entende também que ele precisa ser obediente. lui capisce anche che deve ubbidire. E aí é onde começa a fazer diferença as coisas. Ed è lì che inizia a fare la differenza per le cose. Porque o segundo ponto que eu gostaria de falar Che entriamo nel secondo punto in cui io voglio dire, é que depois de aceitar vêm as atitudes. è che dopo di accettare arrivano gli atteggiamenti. Se nós pudermos ler de novo o versículo 3, por favor, coloca ali, João. Se noi leggiamo il versetto 3, Genesi 22, Bravo. 3. Isso. Lê, Diego. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, selò il suo asino, prese con sé 2 suoi servi e suo figlio Isacco. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Isso. Então, depois que Deus chama Abraão e ele aceita o convite, Quindi dopo, quando Dio chiama Abramo e lui accetta l'invito, ele não fica com os braços cruzados. lui non è che rimane con le braccia incrociate. O texto diz que ele se prepara Il testo ci dice che lui si prepara e parte. e parte, Ou seja, há uma ação. ovvero c'è un'azione. Ele vai Lui va em direção àquilo que Deus disse para ele fazer. in direzione a quello che Dio ha detto a lui di fare. Porque há uma diferença Perché c'è una differenza de você ser chamado, che tu sia stato chiamato, ser obediente essere ubbidiente até um certo ponto, fino a un certo punto. desde que não te tira da zona de conforto. Basta che non ti lasci dalla zona di conforto. Porque não fazia sentido Perché non faceva senso para Abraão aceitar o convite per Abramo accettare l'invito e ficar ali. e rimanere lì. Ora, se eu preciso ser obediente a Deus, Cioè, ovvero, se io devo essere obbediente a Dio, eu preciso ser obediente 100%. devo essere obbediente il 100%. E às vezes nós queremos dobrar um pouco as coisas. E a volte noi vogliamo piegare le cose in certo modo. Nós queremos ser obedientes só até um certo ponto. Vogliamo obbedire fino a un certo punto. Desde que não pesa no meu bolso, Fino a un punto in cui non pesi sulla mia tasca, desde que eu não preciso ter tanto compromisso, finché io non devo compromettermi troppo, que não atrapalhe as minhas viagens. che non incasini i miei viaggi. A gente costuma sempre colocar obstáculos. Noi ci abituiamo sempre a mettere degli ostacoli, Se depender de nós mesmos, nós queremos fazer o mínimo possível, ovvero se dipendesse da noi vorremmo fare il minimo possibile, como se fosse, eu vou na igreja sábado, já fiz meu compromisso, tá ovvero tudo certo. vado in chiesa sabato, ho già dato il mio e è tutto a posto. Quarta, grupo familiar, ensaio, isso aí fica para depois. Cioè, gruppi familiari, preghiere, non c'entra niente. Mas nós precisamos entender que quando nós aceitamos o chamado de Cristo, Ma noi dobbiamo invece capire che quando accettiamo il chiamato di Dio, nós precisamos ser obedientes e fiéis a esse chamado. che noi dobbiamo essere fedeli a questo richiamo. Você já reparou que, às vezes, E non so se tu hai mai notato che a volte tem pessoa que não quer crescer, ci sono delle persone che non vogliono crescere, que não quer, parece que, desenvolver, cioè che magari non vogliono svilupparsi. né? Porque como é que nós conseguimos o crescimento espiritual? E com'è che noi riusciamo a crescere spiritualmente? Participando ativamente da vida da igreja, Partecipando attivamente alla vita della Chiesa, orando, pregando, lendo a Bíblia, leggendo la Bibbia, evangelizando, evangelizzando colocando em prática aquilo que nós aprendemos. e mettendo in pratica quello che noi apprendiamo e impariamo. Da mesma forma como na nossa vida secular, Come nella stessa forma nella nostra vita regolare di ogni giorno, a gente muitas vezes aprende as coisas mais rápido quando a gente coloca a mão na massa. noi a volte impariamo le cose più velocemente quando pratichiamo fisicamente, no? In Io- pratica. Por exemplo, quando a pessoa está dirigindo, por exemplo, Cioè, ad esempio, quando una persona sta eu guidando, posso falar da Glauci, posso dire di Glauci, mia moglie, ela tem mais facilidade lei ha più facilità de aprender um caminho novo di imparare una strada nuova se ela estiver dirigindo.
se lei è alla guida, Às vezes, se ela estiver só ali no carona, cioè se lei invece è nella sedia del passeggero, tem que passar ali 4, 5, 6 vezes até ela decorar cioè, aquele caminho. devi passare 4-5 volte finché impara la strada. Tem pessoa que, mesmo no carona ali, já pega rápido e entende as coisas. E invece ci sono persone che anche se non stanno guidando imparano già i cammini di prima volta. Mas tem pessoas que não, você precisa colocar as coisas, a mão na massa, né? Ma invece persone no, devono provare in prima persona. Quando nós estamos num trabalho novo e que você não sabe fazer aquilo, tem uns treinamentos. Quando tu entri in un lavoro nuovo, che tu devi imparare quel lavoro, loro ti mettono al banco scuola. E isso é importante para nos fazer crescer. E questo è importante per farci crescere. E dentro da igreja, meus irmãos, é a mesma coisa. E dentro la Chiesa è la stessa cosa, Como cristãos, come cristiani. nós precisamos estar envolvidos diretamente Noi dobbiamo essere coinvolti direttamente para podermos crescer. per poter crescere. O terceiro ponto que eu queria falar com vocês E il terzo punto che io voglio dire con voi é enxergando o destino. è guardando il destino. Versículo 4, João, por favor. Versetto 4. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Obrigado. Então veja bem, no terceiro dia, depois que eles estavam caminhando, Ovvero il terzo giorno dopo che stessero camminando, Abraão avistou o lugar para onde que ele devia ir. Abramo vide il luogo in cui stavano andando. E sabe o que eu aprendo com isso? E sai cosa io imparo da questo? Que na nossa vida cristã é a mesma coisa. Che nella nostra vita cristiana è la stessa cosa. Se eu te perguntasse, Se io ti chiedessi, você já imaginou o céu? hai mai immaginato il cielo? Você já se imaginou no céu? Ti sei mai immaginato nel cielo? Você acredita que tem cristão que nunca imaginou o céu? Cioè, ti credi che ci sono dei cristiani che non hanno mai immaginato il cielo? Passa anos dentro da igreja, Cioè, sono anni in chiesa, caminhando dentro da igreja, camminando dentro la chiesa e não consegue enxergar para onde está indo. e non riescono a vedere dove stanno andando. Parece que não faz sentido. Cioè, sembra che non faccia senso. Sabe, quando você faz uma viagem Cioè, quasi come se tu stessi facendo un viaggio e você está voltando para casa e stai tornando a casa e chega um ponto e você fala, já está chegando. e arriva un punto e tu gli dici, ah, guarda, stiamo arrivando. Você vê um lugar, alguma coisa que você reconhece. Magari vedi un posto familiare che è nel tragitto. Você sabe que está chegando, que está perto. Tu sai che sei vicino e è arrivando. Meus queridos, nós já estamos nos finais dos tempos Cioè, noi siamo nella fine dei tempi e ainda tem pessoa que não consegue ver o destino. e c'è ancora gente che non riesce a vedere la destinazione. Meu irmão, se você conseguir enxergar para onde nós estamos indo, Cioè, fratelli, se tu riuscissi a vedere dove stiamo andando, ainda que você veja com a imaginação própria sua, anche con la tua propria immaginazione, irmão, isso traz um renovo. cioè, Signore, questo ti porta a un Eu rinnovo. não sei para vocês, mas para mim traz. Cioè, non so per te, ma per me sì. Eu vou contar uma experiência para vocês Racconterò un'esperienza per voi que eu vivi che io ho vissuto lá no Brasil, in Brasile, na rua onde eu morava. nella strada in cui io vivevo. Era um pouco mais alta, Era un po' più alta. tinha um muro daquelas pedras de arrimo. Não sei como é que vai traduzir. Ok, c'era un muretto di Um muro de pietra pedra. E que do outro lado era bem mais baixo. dove dall'altra parte era molto più basso. Tinha casa lá embaixo, era como um despenhadeiro. Era quasi come se fosse una piccola collina dove c'erano delle case sotto. E nesse sonho eu estava sentado em cima desse murinho E in questo sogno io ero seduto sopra la muretta e ficava olhando o céu e io mi mettevo a guardare il cielo e com as nuvens assim meio avermelhadas. e con le Come un nuvole po' un po' sol. rossastre E eu ficava admirado e io li ammiravo olhando aquele céu. e guardando quel cielo. Que belo. Bellissimo. Então, de repente, eu ouvi uma voz E all'improvviso udì una voce que me dizia assim: che mi diceva così: olha, eu quero te dizer guarda, io vorrei dirti que o céu é real che il cielo è reale e está preparado e sei pronto para você ed è pronto per te, e para todos quantos crerem. per tutti quelli che credono. E foi só isso, meu irmão. Mas quando eu acordei, Ed è stato questo, però quando mi sono svegliato, pensa na alegria. pensa in un'allegria, Parecia uma criança quando ganha um presente, uma barra assim. quasi come un bambino quando riceve un regalo. Meu irmão, e quando eu me lembro dessas coisas, E fratelli, quando io mi ricordo di queste cose,
Não tem como você não se alegrar, Non c'è modo in cui io non mi rallegro, porque Deus é fiel. perché Dio è fedele Eu creio plenamente e io credo pienamente cielo. nel cielo. e eu de vez em quando me pego imaginando o céu. E ogni tanto io mi immagino il cielo. E você também devia fazer E isso. anche tu dovresti Todos farlo. nós deveríamos fazer, Tutti noi dobbiamo farlo. porque nós estamos confirmando Perché noi stiamo confermando aquilo que nós cremos. quello che noi crediamo. Nós estamos imaginando Noi stiamo e pela fé immaginando. vendo o final do nosso destino. E la fede guardando il finale della destinazione. Mesmo que pareça distante, Anche che sembri lontano. mas nós vamos chegar. Ma noi arriveremo. Eu creio que nós vamos chegar. Io credo che arriveremo lì. Para Abraão foram 3 dias. Per Abramo sono stati 3 giorni. E nós sabemos que para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. E noi sappiamo che per il Signore mille anni sono come un giorno e un giorno come 1000 anni per noi. E nós precisamos saber, fazendo um paralelo, E noi dobbiamo fare un parallelo que na nossa caminhada cristã é igual. che nella nostra giornata cristiana è uguale. Meu irmão, todo cristão precisa ter a convicção, a certeza e a segurança de que está caminhando no caminho certo. Ovvero che ogni cristiano deve avere la certezza e la sicurezza che sta andando verso il verso giusto. Senão, qual é o sentido de nós estarmos aqui todo sábado? Perché altrimenti non ha senso che noi stiamo qui ogni sabato. Nós não podemos deixar nos enganar pelas mentiras de Satanás. Noi non possiamo lasciarci ingannare dalle bugie di Satana. Porque Satanás, eu falei uma certa vez aqui, né, que o pastor achou uma qualidade boa nele, né? Perché una volta ho anche detto una storia che un pastore conoscente mio ha trovato una qualità buona in lui, Que ele é persistente. che è vero che è persistente. E ele vai continuar persistindo. E lui continuerà a persistere. E nós sabemos que ele é o pai da mentira. E noi sappiamo anche che lui è il padre della menzogna. E tantas vezes ele vem para nos desanimar, E molte delle volte lui arriva per buttarci sotto, para querer nos enganar, per ingannarci, nos fazer desistir. per farci desistere. Mas em nome de Jesus está repreendido toda a mentira do Ma diabo. in nome del Gesù cade per terra ogni bugia di Satana, del diavolo. Nós não vamos nos deixar levar pelas mentiras dele. Noi non lasceremo che lui ci porti grazie alle sue menzogne. Sabe, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, E in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 7 e 8. isso. Sì. Vai, Diego, vai. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Aleluia, glória a Deus. Paulo entendeu completamente isso. E Paolo aveva capito completamente questo, Que durante no final da sua jornada, che durante la fine della sua giornata ele entendeu para onde ele ia. lui aveva capito dove stava andando. Ele conseguiu enxergar o destino. Lui è riuscito a vedere la destinazione. E o que mais me alegra E la cosa che mi rallegra di più é o final desse versículo, è la fine di questo versetto, onde ele fala que não é somente para mim, che lui dice non è soltanto per me, mas também a todos quantos amam a sua vinda. ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ou seja, a vinda de Cristo é para mim, é para você, minha irmã, é para você, Ovvero meu la irmão. venuta di É para Cristo todos non è nós. solo per me, ma è anche per te. Nós precisamos enxergar para onde nós estamos indo, gente. Noi dobbiamo riuscire a vedere dove stiamo andando. Se nós conseguirmos focar nisso, Se ci focalizziamo su questo, pode ter certeza, sua vida espiritual vai melhorar muito. puoi essere certo che la tua vita spirituale migliorerà di molto, Porque nós vamos deixar de dar tanto valor às pequenas coisas, perché lasceremo di prestare conto alle piccole cose, coisas sem importâncias. anche cose meno importanti. Sabe, igual quando nós somos casados, que às vezes a gente briga por coisinha boba, Cioè anche quando magari siamo sposati che ci litighiamo per motivi stupidi. e depois quando a gente amadurece um pouco mais, a gente vai ver, nossa, briga por bobeira, né? E invece quando maturiamo ci rendiamo conto che sono discussioni futili. Dormir no sofá à toa. Ho dormito nel divano per niente. Perdi uma noite, né? Poderia ter aproveitado mais a esposa. Ho perso una notte, A però dovevo presença da approfittare esposa, di mia gente, moglie. vocês também. Também é.
Mas às vezes a gente, depois que amadurece, Però noi ci capiamo che dopo che maturiamo, nós vamos ver quanto tempo nós perdemos. noi vedremo quanto tempo abbiamo perso. Sabe, quando o Espírito Santo nos toma e nos envolve, Cioè, quando lo Spirito Santo ci prende e ci coinvolge, é aquela alegria que você não quer que termine aquela sensação, aquela è alegria. una sensazione, un'allegria che non vuoi che Gente. finisca. E assim deve ser. E così deve essere. Nós devemos focar naquilo que nos traz esperança. Dobbiamo focalizzarci su quello che ci porta speranza. Então nós como cristãos precisamos entender Quindi noi dobbiamo capire que nós estamos numa caminhada. che siamo in una camminata. O importante não é como começa, Non l'importante non è come inizi, mas é como ma termina. come finisci. Porque no texto que nós lemos, Perché nel testo che abbiamo letto diz que vai ter coroa para aquele que chegar no final. dice che ci sarà una corona per quello che arriverà alla fine. Amém? Amen. Para todos que chegarem vai ter coroa. Quindi per tutti quelli che arriveranno ci sarà una corona. Mas eu quero abrir um pequeno parênteses. Ma voglio aprire una piccola parentesi. Vai ter galardão também. Ci sarà anche, Mas o Il galardão prêmio. não vai ser igual. però non sarà uguale. Não tem esse negócio de comunismo lá. Non c'è comunismo. O galardão é se você trabalhou mais, você vai receber mais. Il premio è che se tu hai lavorato di più riceverai di più. Coroa todos vão ter. La corona tutti avranno. Todos que chegar ali, salvação vão ter. Tutti che arriveranno lì la salvezza ce l'avranno. Então quer uma coroa mais bonitinha, com mais Cioè, va- pedrinha. Cioè fai una corona con Si più sforza pietrine, mais. sforzati di più. Eu sei que o importante é chegar. Ma lo so che l'importante è arrivare. É só abrir um parênteses para depois você não querer criticar lá, ficar surpreso. Voglio solo aprire una parentesi tenho per una dopo non pedrinha. criticarmi. E o outro tem 5, 6. Cioè io ho perché ho una pietrina e l'altro ce n'ha 5-6. Lembra que Deus é justo. Anche se Dio è giusto. Amém, meus irmãos? O quarto Amém. ponto que eu gostaria de falar com vocês Il quarto punto che mi piacerebbe parlare con voi é que durante a caminhada não podemos reclamar, ou entre parênteses, murmurar daquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. è che noi nel quarto punto noi non possiamo lamentarci e Murmurar ou reclamar. cioè non possiamo lamentarci di quello che Dio ha fatto per noi. Você quer ver uma coisa? Versículo 6, João, por favor. Gênesis 22, isso. Pode ler, Diego, por favor. Ok, Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Cioè avete capito cosa è successo in questa scena? Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou nos ombros de Isaac. Cioè Abramo prese la legna dell'olocausto e mise sulle spalle di Isacco. Você consegue entender o que aconteceu? Tu riesci a capire quello che è successo? Vou desenhar melhor. Te lo disegnerò. Quando eles partem, Quando loro partirono, Abraão chamou 2 servos Abramo ha chiamato 2 servi e aí pegou o jumentinho e un asinello e colocou tudo nas costas do jumentinho ali e responsabilidade dos servos. e mise tutto sull'asinello e la responsabilità fu dei servi. Isaac foi só na boa. E Isacco è andato tranquillo. Mas depois de 3 dias, Ma dopo 3 giorni Abraão enxerga o lugar Abramo vide il posto e fala para os servos, vocês vão ficar aqui. e dice ai servi: guarda, voi rimanete qui. E pega o fardo de lenha E mette la legna e coloca no ombro de Isaac. e mette sulle spalle di Isacco. E sabe o que eu aprendi aqui? E sai cosa ho imparato da qui? Na nossa vida espiritual é exatamente assim. Che nella vita spirituale è esattamente così. A pessoa acaba de aceitar Jesus. La persona ha appena accettato Gesù. Tivemos 2, né? Agora. São novos na fé. Cioè sono persone nuove nella fede. Então eu, pastor Rogério, os obreiros, os irmãos mais antigos, Quindi io, il pastore e gli operai più antichi, più anziani, vamos tomar o peso sobre nós, vamos botar nas nossas costas. prenderemo il peso su di noi, sulle nostre Vamos spalle carregar aquilo que eles precisam. e porteremo quello che lui ha bisogno. Vamos orientar, Orienteremo, vamos instruir, istruiremo, dar o alimento espiritual, daremo l'alimento spirituale dar o curso do batismo, e il corso del battesimo durante um período da jornada. durante il periodo della giornata. Eles vão ficar de boa. Loro saranno tranquilli. Estou com um problema, pastor, vamos orar. Cioè, un problema, pastore, preghiamo. Estou com outro problema. O que você precisa? Estamos aqui para te ajudar.
Cioè, ho un problema, guarda, cosa hai bisogno? Prendi questo e così ti aiuti. Mas vai chegar o tempo Ma arriverà un tempo que você precisa colocar a mão na massa. che tu avrai bisogno di immedesimarti in te stesso e Você fare pres- le cose te stesso. Você precisa amadurecer. E dovrai maturare da solo E vai vir responsabilidade para você. e ci saranno responsabilità in cui tu dovrai prendere posto. E agora você vai precisar pegar E adesso tu dovrai prendere essa responsabilidade questa responsabilità e prosseguir. e proseguire. Não é para reclamar. Cioè, non è per lamentarsi. Você já teve o tempo que foi tudo carregado para você. Cioè, tu hai già avuto il tempo che è stato tutto portato per te. Não é para você ficar a vida toda de braço cruzado. Cioè, non devi essere tutta la tua vita con le braccia in mano. Irmão, se deixar, Cioè, fratelli, guarda che se noi lasciamo, tem irmão que quer passar a vida inteira sendo crente 6 horas. cioè ci sono dei fratelli che vogliono passare tutta la sua vita come credente 6 ore. Quem conhece os hinos do pastor Eliseu sabe o que Part-time. eu estou falando. Sabe o que é crente 6 horas? Cioè, É credente aquele 6 ore. qualquer coisa, irmão, 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Dici, come può tradurre isso? Cioè, i fratelli 6 ore perché 6 in portoghese potrebbe anche tradurre in maniera dialettale di voi. Quindi tipo 6 horas, cioè voi pregate oppure anche 6 ore part time. Quindi una persona che dipende totalmente dall'aiuto delle persone. Porque tem gente que nem orar não quer. Perché ci sono persone che neanche pregare vogliono. Não é que é errado nós orarmos um pelos outros. Não, a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Cioè la Bibbia non ci dice che è vietato, è proibito pregare per gli altri. Anzi no, pregheremo per gli altri. Mas nós estamos aqui para ajudar em oração. Ma noi siamo qui per aiutare in preghiera. Porque tem gente que quer que nós compramos a briga deles, mas nem ele não quer entrar na briga. Ma è che c'è persone che vogliono un aiuto nella loro battaglia, ma neanche loro vogliono andare nella propria battaglia. Ele não ora, mas quer que o pastor ora por ele, Cioè, que a lui igreja non- ora por ele. Non prega, ma vuole che il pastore e le persone preghino per lui. Não é assim que funciona. Non è così che funziona. Jesus diz assim: você toma a sua cruz e vem e segue-me. Não Cioè, é para você ir sem cruz. Gesù dice, prendi la tua croce e seguimi. Non devi seguire senza croce. Então, quando o pastor chama e dá uma responsabilidade, não é para você reclamar, para você Quindi- murmurar. Quindi quando il pastore ti chiama e ti dà una responsabilità, non ti devi lamentare. É porque o pastor sabe o que está fazendo. È perché il pastore sa quello che sta facendo. Abraão, como pai, sabia o que ele estava fazendo. Abramo come padre sapeva quello che stava facendo. E como pai, ele sabia que ele suportaria o peso daquela lenha. E come padre sapeva che avrebbe sopportato il peso della legna. Lá em 1 Coríntios 10, 13, vai dizer assim: que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ok, in 1 Corinzi 10:13 dice così: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Meus queridos, Deus sabe o que faz. Cioè, Dio sa quello che fa. Então, quando ele te chama, Quindi lui quando ti chiama, ele também te capacita. lui ti capacita. E ele não vai te dar algo além daquilo que você pode suportar. Lui non ti darà qualcosa che tu non sia in grado di sopportare. Quando Deus chama Moisés e que ele quis dar desculpa, Quando Dio ha chiamato Mosè e lui voleva giustificarsi, eu não tenho uma voz boa, eu sou gago. io sono balbuziente, non ho una bella voce. Não tem problema, tem Arão. Va bene, non c'è problema, c'è Arao. Deus sempre vai prover o escape. Dio sempre provvederà a te. Então isso não é motivo para que eu e você Quindi questo non è un motivo perché io e te possamos ficar parados, possiamo stare fermi, espiritualmente falando. spiritualmente parlando. Nós precisamos avançar, Cioè noi dobbiamo avanzare, porque nós cremos naquele que nos chamou. perché noi crediamo in quello che ci ha chiamato. O quinto ponto que eu gostaria de falar com vocês Il quinto punto che mi piacerebbe parlare con voi é que, independente das circunstâncias, è che indipendentemente dalle circostanze devemos sempre andar com Deus. dovremmo sempre camminare con Dio. Olha que interessante o final dos versículos 6 e do versículo 8. Cioè, guarda che interessante la fine del versetti 6 e 8, Genesi 22. Sim, o final. La fine. Poi, aqui,
Poi proseguirono tutti e due insieme. E agora o 8, E proseguirono tutti e due insieme. em português fala, e seguiram sempre juntos. Está falando de quem? Quem é que estava seguindo junto? E di chi è che stava parlando? Di chi è che stavano seguendo insieme? Abraão e Isaac, Abramo e Isacco, o pai e o filho. il padre e il figlio. Presta atenção que tudo isso que aconteceu, E state attenti che tutto questo che è o final successo, da história, per la fine della storia, só foi tudo bem. è stato tutto a posto. Porque no meio da caminhada, Perché durante il tragitto eles seguiam sempre juntos. loro seguivano sempre insieme. Poderia parecer difícil, Poteva anche sembrare difficile, mais ainda talvez para Isaac, ancora di più per Isacco, mas eles seguiam juntos. ma loro seguivano sempre insieme. Abraão em obediência a Deus Abramo e la sua obbedienza a Dio e Isaac em obediência ao seu pai. e Isacco per l'obbedienza a suo padre. Eu não sei qual é a versão ou o que vocês têm em mente Io non so quale sia la versione o quello che avete in mente de que quando chega a parte ali do holocausto, di che quando arriva la parte dell'olocausto, quando eles estão caminhando, quando stanno camminando, e que Isaac começa a perguntar ao pai. e che Isacco inizia a domandare al padre. Abrir um parênteses aqui. Apriamo una parentesi. A Bíblia não diz qual era a idade de Isaac. La Bibbia non ci dice quale sia l'età di Isacco. Alguns dizem que ele tinha por cerca de 10 anos, entre 12. Alcuni dicono che lui aveva tra i 10 e i 12 anni Outros acham que um pouco mais velho. e alcuni dicono che sia stato un po' più vecchio. Mas uma coisa eu entendi e eu sei. Ma una cosa io ho capito e so, Ele tinha idade para saber o que estava acontecendo. lui aveva età per sapere quello che stava succedendo. Ele tinha maturidade suficiente para isso. Aveva maturità a sufficienza per questo. Porque ele pergunta ao pai, ó, eu estou vendo aqui lenha e estou vendo fogo. Cioè, infatti lui chiedeva a suo padre, guarda, io sto vedendo legna e fuoco, Mas eu não estou vendo nada para sacrificar aqui. ma non vedo niente per sacrificare. Eu não estou vendo cordeiro, Non vedo eu agnello, não estou vendo pombo. io non vedo colombe. Tá estranho aí. È strano, eh? Eu sei como funciona isso. E io so come funziona questo. Gente, é claro, eu estou entrando um pouquinho no livro de acrescentares aqui, né? Sto andando sul libro di accrescentaris. Porque isso não está Libero Não está espressione a voi. exatamente assim. Isso. Porque eu fico pensando, irmão, se sou eu Cioè, io sto pensando, guarda, se fossi io, tento imaginar a situação, porque ele prepara o holocausto, a lenha, prepara tudo. cioè io cerco di immaginare la situazione perché lui prepara la legna e tutto il fuoco. Se ele vem para o meu lado, E se lui arriva verso di me, olha, se eu sei como funciona aquilo ali, cioè se io so come funziona questo, il vou falar uma sacrificio, coisa pra você. Se eu não sou obediente, cioè ovvero io vi dico, se io non fossi ubbidiente, eu vou falar uma coisa pra você. Tem muita gente que fala desse ponto da obediência, só foca em Abraão por obedecer a Deus e querer sacrificar. cioè che molti focalizzano solamente su Abramo nella parte obbedienza di sacrificare il figlio. Mas eu tiro o chapéu para Isaac também. Però io glorifico anche Isacco per il suo coraggio e l'ubbidienza. Porque se o pai vem e fala assim, vem cá meu filho, ou amarrar você ou colocar nisso. Cioè, perché se il padre arriva, guarda figlio, arriva qua e ti legherò e ti metterò lì sopra. Ô gente, se isso também não é fé. Se questo non E è fede obediência, eu vou falar com você. e obbedienza, non so cosa dirvi. Porque Abraão já era velho. Se Isaac resolve correr, Perché Abramo era anche vecchio, quindi se Abramo Isacco pega, doveva correre, fisicamente falando, não tinha jeito de Abraão pegar. fisicamente Abramo non poteva prenderlo, Só, ué. solo l'angelo. Mas eu fico pensando Però io mi immagino que é também uma obediência incrível. che è anche un'obbedienza incredibile E é o que nós precisamos ter. ed è quello che noi dobbiamo avere, Que em todo tempo che in tutto il tempo nós precisamos estar junto com o Pai. che noi dobbiamo essere insieme al Padre. Porque se nós queremos que essa história termine bem para nós, Perché se noi vogliamo che questa storia finisca bene per noi, nós precisamos estar junto do Pai. noi dobbiamo essere insieme al Padre. Se Isaac não está junto com o Pai, E se Isacco non fosse insieme al Padre,
a história não terminaria bem. la storia non finirebbe bene. Ou talvez não teria essa história para nós contarmos aqui. Oppure non ci sarebbe stata questa storia per Então raccontare. nós precisamos estar 100% convictos, meus queridos, Noi dobbiamo essere 100% convinti isso, de que em todos os momentos o nosso Pai não nos decepcionará. che in tutti i momenti il nostro Padre non ci deluderà. Em Salmos 37:5, que vocês já conhecem, Salmos 37:5, E Salmo 37,5, che molti di voi conoscete già, que quando fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. che dice riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Nós precisamos levar isso a sério. Noi dobbiamo portare questo seriamente. Eu imagino que isso aconteceu. E io immagino che questo è successo. Uma vez Isaac falou, meu pai, o senhor está me pegando aqui, mas eu não estou entendendo, mas eu sei que o senhor está entendendo alguma coisa. Cioè, ovvero, guarda, non so cosa sta succedendo, però so che tu sai di quello che fai. Eu sei que você está sendo obediente a Deus, Cioè, so che tu sei ubbidiente a Dio, está debaixo de uma palavra de Deus, sei sotto una parola di Dio e eu estou me submetendo à sua autoridade também. e io mi sto sottomettendo alla tua autorità. Eu quero ser obediente ao Senhor, Quindi voglio ubbidire a te porque eu quero que as coisas funcionem, perché voglio che le cose vadano que as bene, coisas terminam bem. che le cose finiscano bene. Então nós precisamos estar sempre andando com Cristo. Quindi noi dobbiamo sempre camminare con Cristo. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Non possiamo, andare a destra e a sinistra. Uma vez que nós já aceitamos esse convite que Cristo nos fez, Una volta che abbiamo già accettato questo invito che Cristo ci ha fatto, nós precisamos prosseguir. noi dobbiamo sempre proseguire. Há um outro texto E c'è anche un altro testo que diz que aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. che dice che chi mette la mano nell'arato non può tornare Não pode indietro, mais olhar para trás. non può più guardare indietro. Então, para eu e você, meus queridos, que já somos conhecedores, Quindi per me e per te, fratelli, che siamo già conoscitori della parola, não tem outro caminho a não ser prosseguir. non c'è un'altra strada che proseguire. Amém? Amen? Para a conclusão, E per versículo concludere, 16 e 18, João, por favor. I Quer dizer, versetti- do 16 ao 19, né? Italiano até o 19. i versetti dal 16 al 19. Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Aleluia. Isso é recompensa, meus queridos, no final. E questa è la ricompensa. Ainda faltou 19. Poi Abramo tornò dai suoi servi e si levarono e insieme andarono a Beersheba. E Abramo abitò a Beersheba. Aleluia. Aquilo que eu falei no começo. Ed è quello che ho detto all'inizio. A decisão que nós tomamos La decisione che noi prendiamo faz toda a diferença na nossa vida. fa tutta la differenza nella nostra vita. Vai fazer diferença na vida da sua família. Farà una differenza nella vita della tua famiglia. Pode fazer diferença na sociedade que você vive Potrà fare una differenza nella società in cui vivi e até no país. e anche nel Dizemos. paese. Então, as decisões que nós tomamos Quindi le decisioni che noi prendiamo são importantes. sono molto importanti. E nós precisamos dar valor às decisões que nós tomamos. Dobbiamo dare valore alle decisioni che prendiamo. Espiritualmente falando, E spiritualmente parlando, pode ser aquilo que falta può essere anche quello che manca para alcançar um familiar seu, per raggiungere un tuo ou familiare um amigo, o un amico aquela pessoa que você tem orado por ela, o quella persona che tu magari hai pregato per lei, aquela pessoa que você almeja que seja salva, que seja alcançada pelo Senhor. per quella persona che tu vuoi che sia salva e raggiunta dal Signore. Muitas vezes está faltando a nossa decisão. E molte delle volte manca solo la nostra decisione. Porque a partir do momento que nós nos colocamos na posição certa, Perché a partire dal momento in cui noi ci mettiamo nella posizione giusta, na posição de obediência, nella posizione di ubbidienza, Deus vai fazer. Dio farà.
E Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, E Apocalisse, capitolo 2, versetto 10 e 11, que diz assim: Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha Aleluia. orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é um texto belíssimo para nós. Cioè, questo è un testo meraviglioso per noi. Eu fico imaginando essas coisas. Cioè, a volte mi immagino in queste cose. Eu já vou encerrar. Cioè, sto per finire. Quem é da Assembleia de Deus no Brasil vai lembrar. E chi fa parte dell'assemblea in Brasile si ricorderà. Tem um hino da harpa cristã, C'è un inno dell'arpa cristiana, se eu não me engano, o número 469, se non mi sbaglio, del numero 469. que eu vou recitar, porque se eu cantar aqui, já viu, né? Lo reciterò perché se canto qui Eu vou pegar o lugar da Sheila. Vocês vão querer que eu pego o lugar da Sheila aí. prenderò il posto di Sheila. Não, mas que fala assim que quando angelical trombeta Che dice così che quando nesse l'angelicale mundo trombetta, estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. quindi quando l'angelicale trombetta in questo mondo suonerà, Eita, il mio vamos nome cantar isso aí, hein? sentirò Gesù chiamare. Meu irmão, quando cantava esse hino na igreja, E quando cantavano questo inno todo in mundo já chiesa, sabia, é o hino do irmão Carlos. Mas tutti Deus sapevano, me ah, livre. l'inno di fratello Claudio. Meu irmão, Carlos. Carlos. Era o meu hino, era pra mim. A dicção. Il nervosismo. Mas, querido, mas porque quando eu escuto esse hino, mas me dá uma alegria. Você já É. imaginou Jesus chamar o seu nome? Cioè, quando sento questo inno, che solo mi metto a immaginare Gesù che chiama il tuo nome. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer algum concurso público ou fazer alguma prova para entrar numa escola, alguma coisa, que eles colocavam a lista com os nomes lá de quem foi aprovado. Cioè, non so se mai hai fatto un concorso pubblico o una verifica in cui loro dovevano esporre tutti i nomi delle persone che hanno passato. Eu já vivi a experiência dos dois lados. Io ho già vissuto esperienze di tutti e due i posti. Já fui lá olhar o meu nome e achei. Ho già visto il mio nome e ho trovato, E também já fui e não achei. e sono andato a vedere e non l'ho trovato. É muito melhor quando o nosso nome é encontrado ali. Ed è molto meglio quando noi vediamo il nostro nome lì. Então eu fico imaginando, Quindi io mi immagino, quando eu ouço esse hino, quando io sento questo inno, quando o Senhor Jesus abrir o livro da vida quando Gesù aprirà il libro della vita e chamar Carlos José Ribeiro, e chiamerà Carlos José Ribeiro. tá glória, sono qui. Io dirò, io Presente. sono qui. Irmão, não tem alegria maior do que isso. Fratelli, non c'è più allegria Ter a più grande di certeza que seu questa. nome está escrito no livro da vida Essere certi che il tuo nome è scritto nel libro della e vita que você não vai fazer parte desses que vão ter o dano da segunda morte. e che tu non farai parte di questi che avranno il danno della seconda morte. Esse dia eu conversei com o Rogério e também com a Derlane e falei, conversando sobre a Bíblia, né? E in questi giorni ho parlato con Aderlani e Rogerio su questioni della Bibbia. E num determinado momento eu falei com todos os dois até. E in un determinato momento ho anche detto a tutti e due, Falei, a Bíblia diz que no final dos tempos la Bibbia dice che alla fine dei tempi o amor de muitos esfriaria l'amore di molti si raffredderebbe e que muitos se apostatariam da fé, E abandonariam a fé. e molti abbandonerebbero la fede. E eu falava com eles, E io dicevo a loro, rapaz, eu oro e ho detto, io prego e eu falo pro Senhor, e io parlo col Signore. eu não vou fazer parte dessa estatística. Io non farò parte di questa Dessa statistica. aí eu não quero fazer, não. Queste qua non voglio fare. Eu quero ser um dos tais. Tem um outro Eu- que falava que era um dos tais. Io voglio fare parte di quei pochi scelti.
Eu quero fazer parte daqueles que vão estar escritos no nome no livro da vida. Io voglio fare parte di quelli che il nome è scritto nel libro della vita. E para isso, meus irmãos, E per questo, miei fratelli, nós precisamos entender noi dobbiamo capire a importância de andar em obediência l'importanza di andare in obbedienza, para que nós possamos vencer. perché noi possiamo vincere. Amém? Amen. Eu gostaria de orar. E mi piacerebbe pregare. Eu quero trazer só para a parte espiritual nesse momento. Vorrei solo portare per la parte spirituale in questo momento. E não é motivo de vergonha, não é nada disso. E non è motivo di vergogna o niente di Não questo. deixa o inimigo colocar coisas que vai se envergonhar. Não, esquece isso, esquece. Cioè, non lasciare che il nemico ti dice no, ti farai vergognare e niente. Dimentica di questo. Mas se de repente tem alguém que até esse momento Ma se c'è qualcuno che fino a questo momento nunca teve esse pensamento de querer enxergar onde você vai chegar, che non ha mai avuto questo pensiero di provare a vedere ou pensou no céu, o pensare nel cielo, mas que você quer a partir de hoje ma che vuoi a partire di questo momento mudar a sua vida, cambiare la tua vita, passar a viver em obediência passare a vivere in obbedienza e enxergar e vedere o seu destino, il tuo destino, ver onde você vai alcançar.